Agora sim, Neemias capítulo 1, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, no 20º, estando na cidadela de Suzã, veio a Hanani, um dos meus irmãos, com uns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam. Presta atenção nisso aqui, dos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Como que estava Jerusalém? E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, desprezo. Os muros estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui por enquanto. Num desses domingos que passou, eu falei a respeito do livro de Daniel, quando Daniel foi levado cativo lá para a Babilônia, porque os babilônios foram lá invadir a terra e levar o povo como escravo. Nós estamos lendo aqui esse contexto, para você poder se contextualizar. Neemias, ele estava exilado lá na Babilônia. Pensa, irmãos, 2.000 quilômetros de casa. Longe, né? Naquela época não tinha avião não, meu irmão. Era a pé. E se você não fosse escravo, se você, lógico, fosse escravo, ia ser a pé. Eles estavam sendo levados como escravo, 2.000 quilômetros a pé. E depois, quem tinha o seu cavalinho, né, que não eram os escravos, iam fazer essa caminhada a cavalo. Mas pensa, irmão, 2.000 quilômetros a cavalo. Misericórdia! Você fazer uma viagem longa de moto já é ruim, né? Imagina. E Neemias estava muito preocupado com a situação do povo. Falou: conta para mim o que aconteceu com o povo que conseguiu fugir e escapar lá naquele momento. Que eles não foram pegos. Lá quando chegou o pessoal do exílio, falou: ó, quem não foi pego, tá tudo na miséria. Tá tudo no desprezo. Porque sabe lá, os muros derrubaram tudo. Sabe o que aconteceu com as portas? Queimaram todas as portas. Diz que Neemias, quando ouviu falar isso a respeito do seu povo, da sua nação, dos seus familiares, diz que ele chorou muito. Ele jejuou, ele clamou a Deus do céu. Só que a situação de Neemias, presta atenção, irmão, ele vivia uma vida muito boa lá na Babilônia. Ele tinha tudo, mas ele estava preocupado com quem? Com quem não tinha nada, com quem estava na miséria. E ele foi lá e pediu para o rei: rei, deixa eu voltar para minha terra. E esse rei aqui, o rei Dário, permitiu que alguns voltassem para lá, para que se cumprisse a profecia do Senhor, para que eles conseguissem sair do exílio. O exílio durou 70 anos, não foi tanto tempo, né? Quando a gente imagina como os 400 anos do Egito, foram 70 anos que eles ficaram lá. Neemias ficou um período maior, porque ele foi um dos últimos a voltar. Quando você volta para a sua terra, o que você vê lá? Tudo destruído. Todo mundo não tem o que comer. Uma miséria só. Os muros todos derrubados. Ninguém tem dinheiro para nada. Ninguém tem comida para nada. Como que um povo desse está vivendo? Será que muito animado, irmão? Será que um povo desse está muito feliz? O povo desse está muito triste. Mas períodos assim, Deus levanta homens e mulheres de Deus que possam fazer a diferença no lugar, numa nação e num povo. Por isso, quero que você vá lá para Neemias, no capítulo de número 4, que é o texto sim que nós vamos falar hoje. Que é Neemias, capítulo de número 4. O versículo, capítulo 1 foi para dar uma introdução para você. E hoje nós vamos falar sobre fazer a obra de Deus debaixo de oposição. Quando nós, irmãos, decidimos servir a Deus, quando já passaram por esse e falam: agora eu vou servir a Deus, parece que começa a dar tudo errado na vida. Já aconteceu com você? Já?
Graças a Deus nunca aconteceu com ninguém, só eu que levantei a mão aqui. É difícil, irmão. Fala, agora eu vou fazer a obra de Deus. Para que está tudo errado, tudo ao contrário. Porque nós enfrentamos oposição. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre fazer a obra enfrentando a oposição. Você achou já em Neemias 4? Amém? Quero que você acompanhe comigo aí. Neemias 4:1 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ele ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então olha aqui, Sambalate era um outro reino, tinha alguns reinos em volta ali de Jerusalém. E ele ouviu dizer o quê? Que o povo estava levantando os muros. Ele ficou feliz? Ficou irado. Só ficou irado? Ele começou a escarnecer do povo de Deus. Sabe por quê? Esses muros já estavam derrubados fazia 140 anos. E até agora ninguém conseguiu levantar o muro. Chegou um homem lá chamado Neemias e falou: vamos levantar o muro. Quanto tempo que o muro estava derrubado, irmão? 140 anos. E chega um homem e diz: a partir de agora nós vamos levantar os muros novamente. Nós vamos reconstruir os muros novamente. E diz que ele começou a escarnecer, começou a zombar dos judeus. Versículo número 2. Então falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Eles renascerão acaso os montões dos pó e as pedras que foram queimadas? Ou, em outras palavras, versão Rafael Alencar, essa galera está achando que vai construir esse muro? Isso aqui é só poeira e escombro. Isso aqui ninguém vai fazer mais nada. Zombando do povo de Deus, chamando eles de fracos. Estava com ele aí, com Sambalate, Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, se vir uma raposa, derrubará o muro de pedra. Olha a zombaria contra o povo de Deus. Versículo de número 4. Ouve, ó nosso Deus, pois nós... Aqui quem está falando já é Neemias. Ouve, ó nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Que caia o seu opróbrio, a vergonha sobre a cabeça deles, e faça com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, nem lhe risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Glória a Deus. Verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, eles começavam-lhe a fechar as brechas, eles ficaram sobremodos irados. Até aqui por enquanto. Então você imagina só, irmãos, você está voltando de um exílio, você volta para a sua terra, você não tem proteção nenhuma. A sua cidade está totalmente desprotegida, os muros caídos. Só que todos esses povos que viviam ali em volta de Jerusalém, eles estão fortificados. O povo de Deus está ali o quê? Não tem nem o que comer. Só que eles veem o povo de Deus levantando o muro. E eles ficam como? Irados. Fala, não, deixa esse povo estar brincando de fazer casinha. Até uma raposa que chega ali derruba esse muro que eles estão fazendo. O texto continua, verso 8. Ajuntaram todos o de comum acordo para virem atacar o que, irmãos? Jerusalém. E suscitar ali confusão. Então, falou, vamos se juntar, galera? Vamos todo mundo atacar Jerusalém junto? Vamos criar confusão lá no povo de Jerusalém? Verso 9. Porém, aqui já Neemias, porém nós oramos ao nosso Deus,
e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar os muros. Chegaram em Neemias e falou: Neemias, a galera está cansada, não aguenta mais carregar pedra não. A gente não vai conseguir. Já ouviu essa conversa já? Não vai dar certo. Já ouviu aquela que vai dar tudo errado? Já ouviu essa conversa? Versículo de número 11. Isso foi o que foram falar para Neemias, né? Verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso. Eles não verão até que nós entremos no meio deles. Perdão, pulei o versículo de número 10, né? Não terminei, perdão, irmãos. Verso 11 mesmo. Disseram, porém, os nossos inimigos, eles nada saberão disso, eles nem verão, até que nós entremos no meio dele e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde mora, subirão contra nós. Então eu pus o povo por famílias, lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos nossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que o Senhor tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhava na obra e a outra metade ficava com as lanças, com escudo, com os arcos e couraça. Os chefes por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão e com a outra segurava a arma. Olha aqui para mim, pensa só nessa situação, irmão. Você está tendo que reconstruir o muro. Tem um monte de gente que quer vir derrubar. Ó, metade trabalha e a outra metade vigia. Enquanto alguns iam trabalhando, ele ia usando o que na outra mão? A espada, a lança, ou o arco pendurado, trabalhando aqui e a espada aqui, ó. Se chegar alguém, nós pega. Olha o perigo, irmão. Mas a obra não podia parar. Versículo de número 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, assim edificavam. Os que tocavam trombeta estavam junto a mim. O que tocava trombeta ficava junto com Neemias. Disse aos seus nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correr a ter convosco, o nosso Deus pelejará por... Aleluia! Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo disse ao seu povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a sua espada à sua direita. Até aqui, amém? Camarada ia dormir e colocava a espada onde? Aqui do lado, aqui. Vai ficar do meu lado a espada, porque a situação era muito complicada. Mas como disse, irmãos, em períodos como esse, Deus levanta homens e mulheres de Deus para que a obra do Senhor avance, mesmo em meio à oposição. Ou melhor dizendo, a obra do Senhor não avança sem a oposição. Porque quando a obra de Deus está acontecendo, necessariamente precisa ter
oposição. Porque se não há oposição alguma, a gente não está incomodando o inferno. Se não há dificuldade nenhuma, então a gente não está fazendo trabalho direito. Mas quando nós encontramos resistência no reino espiritual, no reino natural, nós percebemos, há uma oposição. E é contra ela que nós precisamos lutar. Eles levantaram esse muro, irmãos. Eles demoraram exatos 52 dias. Aleluia! 52 dias para um trabalho que se demorou 140 anos. Durante 52 dias, trabalhava, nasceu o sol, começava a trabalhar e só parava quando chegavam as estrelas. E isso trabalhando e olhando, porque o inimigo poderia atacar a qualquer momento. Mas nós, irmãos, sabemos, assim como Neemias sabia, é o Senhor que peleja por nós. Por isso, como que nós vamos enfrentar a fúria e o desdém do inimigo? Olha comigo volta lá no capítulo de número 2 de Neemias. Neemias capítulo de número 2. Lá no versículo de número 19. Diz assim: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isso que fareis? Querei-vos rebelar contra o rei? Porque até aqui o rei ainda não tinha permitido ser construído, mas depois o rei permitiu que construísse lá. E todo esse povo, Sambalate, Gesem, Tobias, todos eles zombavam do povo de Deus. Porque, em primeiro lugar, os inimigos se unem para tentar paralisar a obra de Deus, para paralisar os nossos planos, os nossos projetos. E parece que quando nós somos atacados, não é só de uma frente. Parece que a gente é atacado da frente, dos lados, de cima, de baixo, à nossa volta. E a gente não sabe, às vezes, por onde se defender. Quando você fala, eu estou com um problema muito difícil para resolver, vou focar nele. Aí foca lá para resolver o seu problema. Aí quando você olha, já está tomando a pancada do outro problema aqui do lado. Aí quando você vai se defender desse aqui, já vem o outro por trás. Porque eles não avisam não, meu irmão. Eles vêm desse jeito. E talvez esse seja o nosso sério problema. É enfocar no problema, ao invés de focar no Senhor. Porque atacados nós seremos de todos os lados, irmãos. Nós seremos atacados por várias frentes, para que a obra a qual nós estamos realizando, e seja a obra a qual você está realizando, seja ela qual for, ela pare. Que a obra de Deus não avance, que ela não cresça, que ela paralise. E de todas as formas e de todos os meios nós somos atacados. Porém, sabemos de uma coisa, irmãos: atacados, mas não destruídos. Nós podemos estar fracos, nós podemos se sentir cansados, mas a certeza que nós temos que ter, que o Senhor é aquele que está ao nosso lado, amém? Dá cutucada no Senhor e fala assim: o Senhor é aquele que luta por nós. Segunda coisa, os inimigos estão cheios de ira por causa do progresso da obra de Deus. Volta comigo agora lá em Neemias capítulo 4, e agora nós vamos ficar por aqui mesmo. Neemias 4, lá no versículo de número 1. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificamos os muros, ele ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Agora olha aqui para mim, irmãos. Os judeus estavam reconstruindo o muro de quem? Deles ou dos outros? Deles mesmo. Por que Sambalate está com tanta raiva disso, irmão? Por que Sambalate está tão irado que o povo está reconstruindo os muros da sua casa? Imagina só, você tem lá um murinho da sua casa, vê um carro, derrubou o muro da sua casa, você vai fazer o quê? Vai ter que tentar reconstruir o muro.
que não demore 140 anos, amém? Os irmãos aí nos ajudem, amém? Porém, seu vizinho olha e fica muito bravo que você está levantando o seu muro. O que ele tem a ver com isso, irmão? Isso aqui que a gente está lendo aqui, é óbvio que eu acredito que você não tem um vizinho desse, né? Mas aqui no versículo 1, a gente vê a clara oposição maligna de não querer o avanço do povo de Deus. O povo de Deus que estava fraco, perseguido e desanimado, Sanbalat queria que o povo ficasse como? Da mesma forma, que eles não crescessem, que eles não avançassem. Para isso, eles se juntam e se enchem de ira contra o povo de Deus. Uma outra coisa que eles fazem, os inimigos eles escarnecem do povo de Deus e para achatar-lhe a autoimagem. Primeiro, eles escarnecem do povo de Deus, eles chamam o povo de Deus de fraco e eles ridicularizam o trabalho que eles estão fazendo. Vem comigo lá no versículo de número 3 novamente. Versículo número 1, como eu li com vocês, eles escarnecem do povo de Deus. No versículo número 2, eles chamam o povo de Deus de fracos. E no versículo de número 3, eles dizem assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o muro de pedra. Tem dois problemas aqui, irmãos. Primeiro problema é você se encher de orgulho e você achar que você é o máximo. Ou você achar que você chegou num patamar tão alto que você é demais. Ou você se permitir falar assim: eu não presto para nada, eu não sou nada, eu sou muito fraco. São dois extremos que não podem acontecer. E nós temos que saber que somos filhos do Deus Altíssimo, somos a imagem e semelhança do Senhor. Isso não faz de você um super-herói, mas você lembra que você é um pecador, que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que você também não presta para nada, que merece morrer. A gente não pode ir para os dois extremos, mas o que eles queriam colocar o povo de Deus era no pior extremo, porque realmente o povo de Deus estava enfraquecido em quantidade, enfraquecido em armamento, enfraquecido em força, comparado a todos os que estavam à sua volta. E dessa forma eles se veem na oportunidade de escarnecer do povo de Deus e de falar assim: eles querem fazer o muro? Deixa eu fazer. Se vir uma raposa e passar do lado do muro aí, o muro cai. Não vai aguentar não, porque eles são muito fracos. Sabe de uma coisa, irmãos? A obra do Senhor que está consolidada, quem o mantém é Ele, não somos nós. A obra do Senhor, imagina como nós, irmãos, servos de Deus, estamos construindo nosso grande muro. Não é uma raposinha que passa do lado que vai derrubar. Mas o inimigo vem em nossa mente, fala: essa obra aqui é muito fraca. Vocês são muito fracos. Olha para você e ri de você. O nosso trabalho, irmãos, é saber que nós estamos trabalhando. Nós estamos construindo. Nós estamos batalhando. E quando o inimigo vem, escarnece de você, escarnece do trabalho ao qual você realiza, do inimigo que olha para você e diz: isso aqui é um fraco, isso aqui é uma fraca, não vai construir nada de valor na vida, não vai construir nada de valor para o futuro. Ou quando diz: pode até construir, mas se construir não fica de pé, se construir vai cair. Por quê? Porque o que faz é coisa de gente fraca. Mas o povo de Deus, irmãos, não é um povo fraco. Pegando o exemplo desse povo aqui, a qual nós estamos falando hoje, eles tinham a sua cidade, que foi totalmente dizimada. Eles foram para o outro lado do eixo onde eles estavam, servir como escravos durante um longo tempo, para eles voltarem de novo para a sua terra. E quando chegar lá, irmãos, estava exatamente como obra da prefeitura, não saiu do lugar.
estava igualzinho, do mesmo jeito, depois de 140 anos. E o que eles vão ter que fazer agora? Trabalhar. 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 E o Senhor nos chama para isso, irmãos. Para edificar, mesmo em meio à oposição. Para edificar, mesmo quando os opositores vêm escarnecer de nós e do seu povo. E que resposta, irmão, Neemias vai dar agora para Sambalate, para Tobias e para todo esse povo? Qual resposta nós precisamos dar? Vá comigo lá no versículo de número 4, que é a oração, a primeira oração de Neemias aqui. E a oração dele diz assim: ouve, ó nosso Deus, nós estamos sendo desprezados, Senhor. Que caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não te encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois eles te provocaram o que, irmãos? Eles provocaram a ira do povo ou provocaram a ira de Deus? A ira de Deus. Na presença dos que edificavam. Verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha aqui para mim. No decorrer da nossa vida cristã, e se você não passou por isso, você vai passar. O pastor não está te jogando praga não, viu, irmão? Estou te falando da realidade da vida cristã. A gente às vezes passa por desânimo. E desânimo, aprenda uma coisa, ele é muito mais contagioso do que o ânimo. Porque uma pessoa animada, ela consegue contagiar, amém? Tinha aquela pessoa animada, ela contagia todo mundo. Mas uma pessoa desanimada, ela consegue desanimar muito mais. E ela desanima muito mais pessoas. Quando aconteceu todas essas coisas, a primeira resposta que Neemias dá é a oração. Essa é a primeira postura que se tem. Está sentindo oposição, irmão? Está sentindo escárnio? Está sentindo a dificuldade? A primeira coisa que Neemias fez foi se pôr a orar diante do Senhor. A primeira coisa que Neemias se colocou a fazer foi clamar ao Deus do céu. Essa é a primeira coisa, irmão. E a segunda coisa que Neemias faz é trabalhar. Eu vou orar e eu vou trabalhar também. Ele não só orou esperando a oposição ir longe. Ele não esperou a oposição parar. Ele não esperou os ventos ficarem favoráveis. Que é bom demais navegar assim, né, irmão? Quando os ventos estão a favor. Agora diga para mim, o que é navegar quando os ventos estão ao contrário? Quando você quer ir para frente na sua vida, com a sua família, no seu casamento, mas os ventos nunca estão a favor. Parece que é tudo ao contrário. É dessa forma que se vê os bons marinheiros, irmãos. É quando os ventos estão ao contrário e ainda assim você está navegando. E ainda assim você está dentro do barco, não está se deixando levar pelo vento. Então olha aqui, irmão. Você está esperando os ventos ficar a favor? Talvez não vá. A obra aqui foi concluída debaixo de oposição. A obra aqui foi concluída em meio à dificuldade. E eu estou em meio à dificuldade, eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Eu vou orar para que a oposição cesse. Mais que isso, eu vou orar para que o Senhor seja favorável conosco e nos dê força. E sabe por quê, irmãos? Olha aqui. Eles conseguiram concluir esse muro porque Deus levantou um homem. Deus levantou Neemias, que conseguiu, irmão, sobrepujar
o desânimo de todo aquele povo. O ânimo dele foi maior que o desânimo de todo aquele povo. Fez com que o povo tivesse ânimo para trabalhar. Isso é tão importante, irmão. Dá uma olhada para quem está vendo, se ele tem cara de que está animado hoje aí. Se ele deu um aleluia, amém. Se não, a situação está difícil aí. Passa um pouquinho de ânimo para ele hoje aí. Amém? Uma outra coisa, irmãos, como foi ele enfrentar a orquestração do inimigo? Aqui, como foi para enfrentar os planos do inimigo? Vá comigo no versículo de número 7, que diz assim: qual que eram os planos do inimigo? Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém estava avançando, que ia avante, eles começaram a fechar as brechas, eles ficaram muito irados. Eles se ajuntaram todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e fazer o que, irmãos? Suscitar o que, irmãos? Confusão. Versículo de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Qual foi, irmãos, a primeira estratégia que o inimigo fez para tentar parar a obra? Gerar confusão. Qual que era o trabalho dele? Esse povo está trabalhando muito organizado. Está trabalhando muito direitinho. Eles estão avançando. Vamos se juntar, vamos atacar eles, mas principalmente vamos gerar confusão. Como que eles geram confusão numa situação como essa, irmãos? É muito disse-me-disse. É muita intrigazinha. E eu já tive que agir, assim, às vezes a gente tem que agir com os irmãos, conversando com o irmão. Só, irmão, você não está percebendo que isso aí é o próprio Satanás tentando agir aí? Eu disse isso uma vez, vim aconselhar um casal, e o casal me ligou, eu falei: pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei: tá certo, vou marcar agora, preciso falar agora. Tá bom, vamos conversar agora. Já vi que a situação, não era das melhores. Quando chegou, a irmã já tá com aquela cara de só não matei ele, porque ele ligou, Se ele morresse, ia saber quem matou, Tá certo, chegou, sentamos para conversar. O irmão tava com aquela cara também, que a situação não tava das melhores. Contou, cada um falou o que tinha para falar. Primeiro falou, deixa a irmã falar. Ela desabafou, chorou, falou, tá bom, Deixa o irmão falar agora também. O irmão falou o lado dele. Tem que ouvir os dois lados, meu irmão. Pode ouvir só um lado não, aprenda isso aí. Quando acabou, irmão, os dois de falar, só veio uma coisa no meu coração, nada mais. Seu irmão, deixa eu orar logo por vocês. Dá para perceber, eu não sei se você consegue perceber isso, irmão? Você consegue perceber que isso é puro ataque de Satanás no seu casamento? Você consegue ver isso? Irmão, você consegue, vocês dois estão tão bem, vivem tão bem, tão alegres, tão felizes, para estar numa situação dessa. Isso aqui é ataque do inimigo purinho, sem coar. Vamos orar agora. E a gente orou e vi que aquela confusão que estava sendo gerada, a confusão aconteceu por quê? Porque eles estavam avançando. Por que a confusão chegou ali? Porque eles estavam crescendo. Então olha aqui, você que é casado aí, ou você que tem sua família, obviamente, está tendo confusão lá? Está tendo dificuldade lá? Observe uma coisa. Vocês estão começando a avançar. Não pensa que o inimigo vai ficar feliz, que ele não vai. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está vendo você com aquele casamento feliz, saindo com a sua amada, que bênção. Ele fala que casamento que me dá orgulho. Quem fala isso é Deus, irmão. Não é Satanás, não. Satanás olhando para uma situação como essa, ele está fazendo o quê? Assim como Sambalate, assim como Tobias, fazendo planos para uma forma de destruir a nossa família. Por isso,
Uma das causas foi essa. Gerar ali no meio deles confusão. Uma outra coisa, lá no versículo de número 10, diz assim, deixa eu ver se é o 10, 11, isso, versículo de número 11, mas vamos ler o 10 também. Então disse Judá, não desfaleceram as forças, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que eles não conseguem edificar os muros. A negatividade. Disseram, porém, os nossos inimigos. O que os inimigos disseram? Não saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Então, o que eles ouviram? Olha aqui, fala assim, ó. Eu ouvi falar, já ouvi essa conversa já? Eu ouvi falar que os inimigos vão entrar aqui, ninguém vai nem ver, eles vão matar todo mundo e nós estamos enrolados. Tentando gerar o que no meio do povo? Medo. Qual a resposta de Neemias para isso? Nós lemos lá no versículo de número 9. Porém, nós oramos ao Senhor, o nosso Deus. E como proteção pusemos guarda contra eles de dia e... Você entende isso, irmão? Olha aqui. A importância de orar. Eles só oraram. Foi isso que eles fizeram? Ó, o povo vai atacar nós. Vamos todo mundo só orar. Foi isso que eles fizeram? Galera, nós vamos orar. Agora cada um pega a tua espada, pega a tua lança. Você vai ficar de vigia. Porque o negócio, irmãos, é orar e... Olha! É oração. É a oração e a ação. É orar e vigiar. Neemias falou, nós vamos orar ao Senhor. Mas levantem também vigias. Vocês vão ficar de vigia. Porque o inimigo pode nos atacar. Nós cremos no Senhor, sim ou não? Mas nós vai no médico também, não vai? Quando precisa. Nós cremos no Senhor, amém? Mas alguns têm condição, vai lá, faz um convênio médico, amém? Eu confio no Senhor. Eu tenho que me alimentar, tenho que tomar água, não é verdade? Não, eu creio no Senhor. Mas se eu pegar uma dengue, eu falo, eu creio muito em Deus, vou ficar aqui em casa, aleluia. Isso é fé, irmão? Isso não é fé, isso é tolice. Eu creio tanto em Deus, que Deus levantou pessoas capacitadas para resolver essa situação. Eu vou lá me cuidar. Deus me deu esse meio. Então Neemias vai lá e coloca, irmãos, vamos orar. Pega a tua espada, pega a tua lança e vamos vigiar. Porque isso é o que precisamos fazer, irmãos. Outra coisa, a sutileza de como o inimigo atacou. Como que ele fez? Acabei de ler lá no versículo de número 10. 10 e 11. Então disse Judá, já desfalecemos as forças. Neemias, a gente está cansado. O pessoal que carrega a pedra não aguenta mais. Os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar mais os muros. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar as obras. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra... Quantas vezes eles falaram isso, irmão? 10. Por que 10? Por que falaram 10 vezes uma conversa desse? Então olha aqui. Eu ouvi dizer que vão atacar nós por todos os lados, viu? A conversa passa para o próximo, a fofoca. Vão atacar nós de todos os lados, viu? E saiu falando para todo mundo. Como que o povo estava agora? Não vai dar mais para construir, não. Perdeu, não vai morrer. Por isso, irmãos, toma muito cuidado com o que você ouve. Toma muito cuidado com aquela pessoa que vem lá e te fala, está acontecendo isso. Aconteceu isso. Investigue primeiro. Pare de dar ouvido para todo mundo. E Neemias tem que ir lá cessar o problema.
Calma, galera. Não é assim também. Pode atacar a gente? Pode, mas nós vamos orar. Deus é conosco. Ele vai pelejar por nós. Mas pega a tua espada, viu? Ele vai pelejar por nós, mas através da tua mão. Ele vai pelejar por nós, mas através da sua espada. Por isso, ele vai lá e mostra para o povo que esses boatos não podem ficar sendo espalhados. Uma coisa que acontece, irmãos, e a principal sutileza que tinha ali dentro do povo de Deus em Jerusalém, era que os inimigos queriam gerar desânimo no povo. Desanimado por quê? Porque lá no versículo que nós lemos, no versículo de número 6, a palavra de Deus diz que o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo. Acordava muito cedo e dormia muito tarde. Nós vamos construir um muro, nós vamos conseguir, nós vamos acabar. Até que chega alguém e fala assim, vai dar não, viu? Vai dar, não vai dar, não vai dar. Por isso, irmãos, quando você começa a ver essa raiz do inimigo gerando desânimo, clame ao Senhor e vigie. Clame ao Senhor e vigie, porque Ele é aquele que nos ajudará. Lá no versículo de número 17 agora, meus irmãos, versículo de número 17, diz assim, vamos ler a partir do 15, meus irmãos, a partir do 15, e diz assim, versículo de número 15, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que o Senhor tinha frustrado os seus desígnios, voltamos todos nós ao muro, cada um voltou à sua. Olha aqui, irmãos, qual foi a resposta de Neemias para toda essa situação? Ele fez algumas coisas. Quando veio o desânimo no meio do povo, não vai dar não, Neemias. Falaram que vão nos atacar de todos os lados. E Neemias falou, Deus vai pelejar por nós. Vamos voltar cada um para o muro. E cada um vai voltar para a sua obra. Entenda uma coisa, irmãos. Aquilo ali aconteceu. Lógico que Deus levantou um homem de Deus para aquela situação. Mas Deus preparou todo o povo. Que todos os homens trabalharam. E não só os homens, as mulheres trabalharam. Todo mundo tinha que trabalhar. Os mais cultos aos menos cultos. Todos tinham que trabalhar. Porque cada um na obra de Deus tem uma responsabilidade. Porque todos dentro da obra de Deus precisam trabalhar. Agora o que nós queremos na obra de Deus, irmãos? Estão construindo um muro. E a gente fala o quê? Irmão, põe um prumozinho ali que tá torto, dá uma arrumada ali. A galera tá construindo um muro. Irmão, coloca uma linhazinha aí. Tá parecendo os muros que o pastor Rafael faz. Eu lembro, irmão, quando eu fui construir essas salinhas aqui, que tem ali fora, aqui foram construídas de gesso. Foi bem no começo da igreja, irmãos. Aí eu lembro que tinha a linha, tinha o prumo. Só que eu nunca construí essas coisas, irmão. Eu fui aprender a construir a parede de gesso aqui. Esse negócio de construção, fui conhecer mais aqui. Eu tinha que construir o muro da salinha das crianças. Quem ia construir? Não tinha ninguém para ajudar. Eu falei, pronto, eu vou construir. Se garante? Não, mas nós vamos tentar. E beleza, compramos lá. A primeira linhazinha eu colocava lá. A primeira fileira eu colocava uma linha aqui e uma linha lá. Tá no grau. Botava o prumo, tá no grau. Daqui pra cima é no olhômetro aqui, ó. Você acha que funcionou, irmão? Você calcula lá fora depois. Bom, uma coisa eu posso te garantir, que tá em pé até hoje. Aí eu lembro que veio uma vez um gesseiro aqui na igreja. Aí o gesseiro ficou... que era para dar acabamento. Dar acabamento eu não conseguia ver o gesseiro dar acabamento aqui na igreja. Aí tava o pastor Cícero, estava aqui no dia. Nem eu, nem ele, era pastor ainda. Aí o gesseiro olhava a parede. E daqui a pouco ele perguntou para mim assim, rapaz, quem foi o gesseiro que você contratou para fazer isso aqui? O cara deixou tudo torto esse negócio aqui.
Eu falei, eu contratei esse cara, mas eu nunca mais chamo ele pra trabalhar aqui, você acredita? Aí o Cícero do lado rindo. Ele falou, por que o cara tá rindo? Ele falou, porque foi ele mesmo que levantou o muro. Eu falei, mas você trabalha com isso? Eu falei, não. Ele falou, então não tá tão ruim não, tentando tirar uma média. Tá em pé, né, irmão? É o que vale, não é? Mas a gente tem que aprender uma coisa, irmãos, que na obra de Deus, cada um tem a sua participação. Que a sua participação não seja uma participação como esse cara que veio. Dá uma olhada. Tá errado esse negócio aqui, viu? Tem que arrumar esse negócio aqui, viu? Tem que arrumar? Sim ou não? Tá todo, tem que arrumar, né? Tem que arrumar? Tem. O que nós vamos fazer então? Tem que arrumar, e aí? O Wilson viu que tem que arrumar. O que você tem que fazer então, Wilson? Arrume. Arrume. Amém? Porque, irmãos, na obra de Deus e no trabalho de Deus, todos devem ter a sua participação. Mas o que nós queremos na obra de Deus é participação? Alguns irmãos não gostam muito de participar. Vê se alguns irmãos querem ajudar na célula. Vê se alguns irmãos querem ajudar em culto. Vê se alguns irmãos querem ajudar nas coisas que nós fazemos na igreja. Não, salinha das crianças, nem diz. Quer ajudar? Não. Mas saiba, irmãos, o muro que demorou 140 anos e não foi levantado, mas em 52 dias, em menos de 2 meses, foi levantado. Por quê? Porque todos trabalharam. E o negócio avançou. E o negócio cresceu. Mas por quê? Trabalharam juntos. Versículo número 16 agora, irmãos. Diz assim: daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava as lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos trabalhavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a espada à cinta, e assim edificavam. Os que tocavam trombeta estavam juntos a mim. Outra coisa que eles tinham que fazer, irmãos, era o quê? Mãos ocupadas e olhos abertos. Vamos trabalhar. Mas bota a espada na cintura. Porque nós estamos botando tijolo aqui. Nós estamos colocando pedra aqui. Mas se ali na esquina a galera chegar, irmão, já está com a espada. Porque eles tinham que defender as suas famílias. Lá no versículo de número 14, irmãos. Versículo de número 14. 13 e 14. Lê comigo. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, cada um com as suas espadas e lanças e os seus arcos. Inspecionei, olha a liderança de Neemias. Eu inspecionei, olhei um por um, dispus-me os nobres, os magistrados e o resto do seu povo. Qual que é a palavra que Neemias dá para eles, irmãos? Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa... Aleluia! O que faz uma pessoa trabalhar que nem doida aqui, irmão? Quando você está trabalhando lá, irmão, irmã, trabalhando que você não aguenta mais, o que faz você continuar o trabalho? Você lembra do quê? Minha família. Minha esposa, eu tenho meus filhos. Eu tenho que batalhar. Aqui, irmãos, Neemias fala assim para o povo: não tenha medo não. Creia no Senhor, porque Ele é grande e temível. Eles têm que ter medo do Senhor. E outra coisa, pelejem, lutem pelas suas famílias. Lutem pelos seus filhos. Nós estamos construindo um muro aqui, é para proteger a sua casa.
Nós estamos construindo um muro aqui, é para proteger os seus filhos, é para proteger a sua casa, a sua esposa. Por isso, irmãos, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos edificando, lembra o que você está edificando e quem é que depende de você. Você está aqui servindo o Senhor na obra de Deus, servindo o Senhor na casa de Deus, buscando ao Senhor. Minha família não está aqui ainda. Mas lute por eles, irmãos. Ore e vigie com seus olhos abertos, porque você está construindo muros, enfrentando oposição. Isso não vai ser fácil mesmo. Mas saiba, é por eles que eu ainda estou aqui orando. Primeiro por Deus, obviamente. Mas eu estou aqui pela minha família. Eu estou aqui orando, eu estou aqui buscando, eu estou aqui pelejando, lutando, porque eu quero ver toda a minha família salva, amém? Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que eles tinham que ter, irmãos, eram os ouvidos abertos. Lá no versículo de número 18, diz que junto de Neemias andava uma pessoa com uma trombeta. Quando o pessoal escutasse a trombeta, ia já saber do sinal. Então Neemias ficava junto do povo. Aquele homem podia tocar a trombeta qualquer hora? Tocar musiquinha aqui? Podia? Não! Mas tinha a hora certa. Tinha o momento certo. E quem ia dar o momento certo para ele seria o líder, que era Neemias. A importância de ter ouvido para ouvir, irmãos. Deus deu para nós uma boca e 2 ouvidos. Falar menos e ouvir mais. Ouvir é gostoso, né, irmão? Depende, pastor. Quando eu estou ouvindo o que eu gosto, é gostoso. Quando eu estou escutando o que eu não gosto, é ruim. Por isso, irmão, ouvir é sempre bom. E às vezes você vai ouvir o que você não gosta, o que você não quer, contrário do que você acha. Mas ouvir é necessário. E aqueles homens, eles tinham que estar com os ouvidos prontos para ouvir. Tem gente que está assim, eu quero ouvir. Mas isso aí que você está falando, não quero ouvir não. Não estou afim de ouvir. Saiba, irmão, tem coisas que vão chegar a nós, para que nós possamos ouvir. Isso vai nos edificar e nos ajudar, amém? Outra coisa. Versículo de número 21, eu quero que você leia comigo. 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava lanças, desde o raiar do dia até o sair das... Meu Deus do céu, que trabalho tranquilo era esse, irmão? Agora pensa só, isso aqui era uma equipe só. Eu estou trabalhando, o outro está ali de segurança por enquanto. Mas mesmo assim, o que está trabalhando não está olhando para aquele cara que está lá de segurança e fala, esse cara não quer nem trabalhar. Ele não está trabalhando também? E depois eles não trocavam os papéis e o outro ia ficar lá. Não, filho, deixa eu ficar aqui de segurança o dia todo. Não, todos estavam trabalhando. Todos à medida das suas forças. Uma coisa que eu sempre costumava falar, e costumo ainda, é dizer assim, o Senhor, irmão, se agrada de nós, daquilo que fazemos. E o que nós temos que fazer? Irmão, dê o seu melhor. Só dê o seu melhor. Hoje, você aqui na Igreja Batista Água Viva, servindo o Senhor, você acha que você dá o seu melhor? Eu estou dando o meu melhor. Deus conhece o meu coração. Eu estou dando o meu melhor. Ponto. Quem conhece você, irmão? Quem conhece o seu íntimo? É quem? É o Senhor. E saiba, se você tem dado o seu melhor, Deus tem visto isso. Deus tem visto o seu esforço. O que não pode é você ver a construção da obra, o avançar da obra. E eu estou de braços cruzados. Eu não estou na batalha. Eu não estou levantando muro. Eu estou só olhando. E estou achando que estou fazendo muito. Saiba, irmão. O Senhor não espera muito de você. Só o seu melhor. Dê o seu melhor a Ele.
Esse seja o nosso trabalho, irmãos. Você quer do nascer do dia até o nascer das estrelas, irmão. De manhã até o fim do dia, sempre, direto. Para quê? Primeiro, aquilo tudo era feito para a própria glória do Senhor, onde os povos olhariam e falar: Deus é com esse povo. Deus é que favorece esse povo. Porque quem é que levanta toda uma muralha em 52 dias, irmãos? Será que eles tinham uma boa empreiteira lá? Era uma Odebrecht da vida? Não era não, irmão. É porque o povo estava debaixo da graça de Deus. Amém? E por último, impunha as armas do combate, mas saiba de uma coisa: a vitória, ela só vem do Senhor. Versículo de número 20, para nós encerrarmos. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali vocês correrão, e a ter conosco o nosso Deus pelejará por nós. Será que a gente pode ler isso aqui junto? O Senhor pelejará por nós. Ou o nosso Deus pelejará por nós. Pronto, foi muito ruim para um ensaio, mas agora a gente melhora. Amém? Vamos lá? Todo mundo junto. O nosso Deus pelejará por nós. Por nós. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Pega a sua espada, irmão. Tenha ela com você, seu arco. Mas saiba de uma coisa: o Senhor é quem pelejará por nós. Uma batalha dessa só pode ser vencida se o Senhor está conosco. Uma obra dessa só pode ser concluída se o Senhor está conosco. Nós na vida, irmãos, estamos construindo muitas coisas. Eu espero que o seu esforço seja para construir aquilo que realmente tem valor. Que seja para construir aquilo que realmente agrada o coração de Deus. Amém? Feche os seus olhos por um instante e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, porque os inimigos estão à nossa volta, se opondo a nós, se opondo à sua obra, se opondo à nossa casa, se opondo a nós mesmos, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor peleja por nós. O Senhor